Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar nossa primeira aula da disciplina Evangelhos e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo Mateus, certo? Então, gostaria de convidar você para assistir essa aula. Você pode aí pegar um papel e uma caneta para anotar as principais informações e assim se manter concentrado durante essa aula. E então, para a gente iniciar, a gente precisa saber quem foi o autor desse evangelho. A tradição diz que foi Mateus, o discípulo de Jesus. O livro ele é anônimo, o autor não se apresenta, mas os principais pais da igreja eles afirmam que sim. Quem escreveu esse livro foi o discípulo Mateus. Então, ali, os teólogos do primeiro século, como Irineu, Orígenes e Eusébio, eles afirmavam categoricamente que quem escreveu o livro, o Evangelho de Mateus, foi, então, o Mateus cobrador de impostos. Mateus 9:9 vai mostrar o seu chamado ali, onde diz: passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e seguiu. Então, nós estamos de um homem coletor de impostos, e por ser coletor de impostos, ele trabalhava para o Império Romano, e por trabalhar para o Império Romano ali colhendo impostos, a nação de judeus o odiava, certo? Os judeus eles não olhavam com bons olhos para quem cobrava impostos naquela época, porque os cobradores de impostos cobravam mais do que o necessário. Eles exploravam o povo. Nós temos um belo exemplo, o exemplo de Zaqueu, onde Zaqueu ele roubava o povo. Jesus ele afirma a Zaqueu que ele iria fazer uma refeição na sua casa, e quando o povo sabe que Zaqueu estava hospedando Jesus em sua casa, o povo começou a questionar a atitude de Jesus que estava hospedado na casa de um pecador. Então o pessoal não olhava muito com bons olhos para Zaqueu. Tanto é que eles consideravam Zaqueu não digno de hospedar o Senhor Jesus em sua casa, justamente porque um cobrador de impostos ele explorava a sua nação, o seu povo. Por isso, eles consideravam esses cobradores ladrões, assassinos, porque além de roubar, isso afetava na vida do povo, de uma forma que o povo tinha dificuldade para ter acesso a uma boa qualidade de alimentação, a uma boa qualidade de saúde, certo? Então, eles também diziam que eles eram indignos de frequentarem as reuniões na sinagoga. E eles trabalhavam ali para o Herodes Antipas, uma espécie de governador da Judéia naquela época. O nome Mateus significa dádiva de Deus, um presente de Deus. Ele também, além de ser chamado Mateus, ele é chamado de Levi pelos outros evangelistas, e ele é o filho de Alfeu, certo? Ele é irmão de Tiago, porque nós temos ali também João, que é irmão de Tiago, só que ele é filho de Zebedeu. Nós temos dois Tiagos. Tem o Tiago, filho de Alfeu, irmão de Mateus, e tem o Tiago, filho de Zebedeu, que é irmão de João. Tá certo? Então, há quem diga que esse livro ele foi escrito
antes do ano 70, porque Mateus ele não registra a queda de Jerusalém, ele registra a profecia que a cidade iria cair, certo? Mas ele não registra que a cidade caiu. Então, há uma dedução aí que esse livro foi escrito anteriormente ao ano 70, porque não há registro da queda de Jerusalém ali pelo Império Romano. O livro de Mateus, juntamente com Marcos, com Lucas, ele é chamado de evangelho sinótico. Então, existem 3 evangelhos sinóticos: o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas. Então, você precisa saber o que é um evangelho sinótico. Um evangelho sinótico é um evangelho onde os autores apresentam a mesma perspectiva. Eles observam a história de Jesus pela mesma janela. Por isso, a frase "vê conjuntamente". Então, eles observam pela mesma linha ótica, certo? E por isso que as histórias deles são parecidas. O Evangelho de João ele não pode ser considerado um livro, nesse caso, sinótico, porque ele apresenta um olhar diferente sobre a história de Jesus. Ele quer apresentar Jesus como um ser divino. Então você vai ver João gastando mais a sua literatura na questão do ser divino de Jesus Cristo. Ok? Então isso significa ser um evangelho sinótico. É um evangelho que apresenta a mesma perspectiva da vida de Jesus. Então, esse livro ele foi escrito e bem elaborado com o objetivo de falar da história de Jesus a judeus convertidos. A gente vai ver que cada evangelho tem um objetivo. O objetivo de Mateus era mostrar a história para judeus convertidos. Muitos judeus abraçaram a fé em Jesus e Mateus, então, ali da igreja de Antioquia da Síria, ele escreve esse livro, certo? Para provar que Jesus é o Messias prometido nas Escrituras. Então, ele não estava em Jerusalém quando ele escreveu esse livro, provavelmente por causa da perseguição aos cristãos naquela época. Ele se dirige à igreja da Antioquia da Síria e dali ele escreve esse seu livro com este objetivo, certo? A gente percebe que Mateus ele quer destacar a realeza de Cristo Jesus. E para destacar essa realeza, para dizer que Jesus Cristo é o Rei tão esperado, ele vai falar que Jesus é digno de ser chamado Rei porque ele é descendente de Davi. E porque ele é descendente de Davi, ele é o herdeiro do trono. Então, se você fizer uma comparação com os outros evangelistas, você não vai ver o título Filho de Davi sendo usado tantas vezes como é usado no livro de Mateus, ok? Então isso para provar que Jesus ele tem o direito de ser rei porque ele é da linhagem de Davi. Então você percebe que tem a história também dos magos que vieram do Oriente procurar o rei dos judeus, o Senhor Jesus Cristo, certo? Ali mais ou menos quando ele tinha 2 anos. Então a gente aprende que eles não foram visitar Jesus quando Jesus nasceu. Quem foi visitar Jesus quando Jesus nasceu foram os pastores de ovelhas. Quando os reis magos, que não eram 3, eram mais, porque eles viajavam de caravana, quando eles vão visitar Jesus, e Jesus já tem mais ou menos 2 anos. Tanto é que o rei Herodes manda matar as criancinhas de até 2 anos de idade. Então, eles viajam ali em caravana para visitar o Senhor Jesus Cristo. E Mateus também vai destacar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ali em um domingo, onde o pessoal eles
pegam ramos e eles começam a exaltar o Senhor Jesus Cristo como um rei. Eles gritam fortemente, né? Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Então, o pessoal trata Jesus Cristo nesse domingo como um rei. E na sexta-feira, após esse domingo, Jesus estava sendo crucificado e no domingo ele estava ressuscitando, né? Uma semana depois de entrar aqui nos pátios da cidade de Jerusalém, ele estava ressuscitando. Então, isso aconteceu uma semana antes da sua ressurreição. Aí eu queria perguntar para você se você sabe explicar o que é que significa a expressão hosana, porque o pessoal gritava constantemente, hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, você sabe explicar essa expressão? Hosana nas alturas significa vem e salva-me. Então, olha só que interessante, o povo já enxergava Jesus como o Salvador da humanidade. Além de rei, ele é o Salvador da humanidade. Então o pessoal estava gritando, hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, salva-nos agora, traz a tua salvação. Era mais ou menos isso que eles queriam expressar, certo? Então Mateus, ele traz um pouco da realeza do Senhor Jesus Cristo. E o contexto histórico, vamos entender um pouco do contexto histórico do Novo Testamento, para você entender o Evangelho de Mateus e os demais evangelhos. A gente precisa lembrar que o Antigo Testamento ele vai fechar suas cortinas ali 430 anos antes de Jesus Cristo. Só que a gente precisa entender o que aconteceu nesses 430 anos que não há registro na nossa Bíblia, certo? O que aconteceu entre Malaquias e João Batista? Porque Deus, ele silenciou, ele agia ali na história, mas ele não levantou nenhum profeta, certo? Ele ficou em silêncio em relação à sua mensagem profética através dos seus servos. E quando os judeus eles voltam do cativeiro, o império predominante era o Império Medo-Persa, certo? Esse império ele foi conquistado pelo Império Grego Macedônio e o rei daquela época era Filipe da Macedônia. Ele tinha um sonho. O sonho dele era unificar todo o seu império. Só que ele não conseguiu realizar esse projeto, né? De unificar o seu império e espalhar a cultura helênica, espalhar a cultura grega por todo esse império. Ele chega a morrer em 334 a.C., sem realizar esse sonho. E quem vai realizar o seu sonho é o seu filho, um jovem de 20 anos que vai assumir o trono do pai, e chamado de Alexandre o Grande. E somente em 13 anos de governo ele consegue espalhar a cultura grega por todo o mundo. Isso vai ser muito importante porque na época de Jesus há uma influência da cultura grega. Você percebe que o Antigo Testamento, naquela época do Senhor Jesus Cristo, já havia sido traduzido para o grego. A gente tem a Septuaginta, que é todo o Antigo Testamento sendo escrito em grego. Então, o pessoal daquela época já lia em grego. O pessoal daquela época já escrevia em grego. A língua universal daquela época era a língua grega, certo? Era o inglês de hoje. Então, o Alexandre o Grande ele unifica o império, ele funda uma cidade cultural lá no Egito, que é a cidade de Alexandria, que na época era a segunda cidade
maior do mundo, superada apenas por a cidade de Roma. Então, ele constrói essa cidade para propagar a cultura grega. Ali ele funda a Biblioteca de Alexandria, uma biblioteca que tinha vários livros dos estudiosos da época. Em uma determinada época foi colocado fogo nessa biblioteca, boa parte dos livros foram perdidos, mas hoje essa biblioteca ainda existe na cidade de Alexandria, no Egito. Você pode colocar no YouTube para pesquisar e você vai ver ali quão bela é essa biblioteca e quão grande ela é, certo? Alexandre o Grande ele morre com 33 anos e seu império ele vai ser dividido em 4 partes. Fica atento aí. Ele vai morrer, o Império Grego ele vai ser dividido ali em 4 áreas, tá ok? Então, ele é dividido em 4 áreas e você vai perceber que cada parte do império vai ficar com um governante. A gente tem aqui o Ptolomeu, que ficou com o Egito e ficou com a Palestina. Olha só a Palestina, Israel aqui. O Seleuco, que ficou com a Síria e com a Babilônia. Cassandro ficou com a Macedônia e com a Grécia. Lisímaco ficou com a Trácia e com a Bitínia, certo? E a gente tem aqui a história do Antíoco Epifânio. Ele era um rei seleucida, rei da Síria, e tentou conquistar Israel. E olha só essa moeda aqui. Essa moeda, a frase que tinha nessa moeda. Do rei Antíoco, o Deus tornado visível, que traz a vitória. Então, perceba que os imperadores daquela época, eles se achavam deuses. Eles queriam ser venerados, respeitados como um deus. Então, o próprio Antíoco Epifânio, ele tinha essa característica. Isso aponta muito para o anticristo que virá. O anticristo que virá, ele vai querer ser respeitado como um deus. A sua palavra, a filosofia do seu reino, ela vai ter que ser encarada como a verdade absoluta. E quem não abraçar essa verdade, quem não aderir a essa verdade, à filosofia do seu reino, vai sofrer perseguição, vai sofrer massacre, rejeição e morte. Então, os imperadores dos tempos bíblicos, eles apontam para o governo do anticristo, como o anticristo vai se manifestar em relação ao seu reino. Esse homem, no seu governo, ele matou mais de 100 mil judeus. Ele proibiu o estudo e a prática da lei de Moisés. Ele fez cessar os sacrifícios no templo, quando ele chegou ali em Israel. Ele roubou todos os bens que haviam no templo. Então, eu quero que você não se perca na linha do tempo. Quero que você esteja situado. O que nós estamos falando aqui é o que aconteceu entre Malaquias e João Batista, certo? João Batista ainda não se manifestou aqui. Nós estamos vivendo tempos ali depois de Malaquias, ok? Quando o Antigo Testamento se encerrou. E ele colocou o nome do templo, ali o templo de Salomão, de Júpiter Olímpico, certo? Para você ver, ele queria honrar o seu próprio Deus. Ele colocou a sua própria imagem no templo. Para você ter uma ideia da bizarrice que ele fez, ele chegou a mandar matar um porco, que era considerado um alimento impuro para os judeus, ali na lei de Moisés. Ele manda matar esse porco no altar e ele borrifa o sangue do porco por todo o templo. E além de fazer isso, ele obriga os judeus a comerem carne de porco. Para você ver o tamanho do desrespeito
dele para com a lei de Moisés, para com os rituais que Deus exigia que os judeus fizessem. Essa história você pode encontrar no livro de Macabeus, certo? Você pode encontrar na Bíblia Católica, onde ali tem o livro de Macabeus. Uma Bíblia muito boa para você ler é a Bíblia Nova Jerusalém. A tradução ela é muito boa e ali na Bíblia Nova Jerusalém há o livro de Macabeus, então eu queria desafiar você a ler esse livro, tá certo? Então ele foi morto de uma forma repentina, ele tentava saquear o templo da Diana da Pérsia e acabou morrendo. E as atitudes dele provocaram a Guerra dos Macabeus, também contada ali no livro de Macabeus. A família dos Macabeus ali tinha um patriarca Matatias. Matatias era um sacerdote, ele tinha 5 filhos, e o mais destacável desses 5 filhos foi o Judas Macabeus, onde ele ali provocou uma revolta e então ajudou Israel a se tornar independente desse rei Seleucida, ok? Do Antíoco Epifânio e das suas tropas. Então, no ano 63 a.C., quando os macabeus conquistaram o território de Israel, o Pompeu Romano vai dominar essa região e é aqui que começa a história de Roma, do Império Romano, com Israel. Certo? Depois dessa revolta dos macabeus, o Pompeu ele conquista esse território, ele começa fazendo amizade, e esse romano é muito interessante, ele começa fazendo amizade com um judeu. Esse judeu nada mais é do que descendente de Esaú. Eu creio que você lembra que os descendentes de Esaú não se dão muito bem com os descendentes de Jacó. Os descendentes de Esaú são edomitas, e os descendentes de Jacó são os judeus, os israelitas. E a gente percebe que Obadias, quando a gente estudou o Antigo Testamento, Obadias ele confronta os edomitas, descendentes de Esaú, por entregar os edomitas, entregar os judeus aos babilônios e até se alegrar com a queda de Jerusalém e com o sofrimento dos judeus. Então perceba que eles não se davam muito bem, judeus e edomitas, né? E Pompeu coloca justamente Antípata para assumir o governo ali de Israel, certo? E ele tem essa simpatia dos romanos. O Antípate, ele era pai de Herodes, certo? Herodes o Grande. Então é o primeiro governador ali da Judéia colocado por um romano, o romano Pompeu, tá certo? Então a gente tem aqui o Herodes o Grande, ele é filho de Antípate e ele vai assumir o governo após o seu pai morrer. Esse homem ele foi muito cruel, ele foi muito pervertido, ele foi um tremendo zombador da lei de Deus, e ele casa cerca-se de 10 vezes. Ele tinha muito medo de alguém tomar o seu trono. E ele matava qualquer concorrente que aparecesse na sua frente. Para você ter uma ideia, ele mandou matar toda a nobreza da família de suas esposas. Então, quem era nobre em relação à família de suas esposas, ele mandava matar, porque ele tinha medo dessa nobreza ganhar influência em Israel e tomar o seu poder. Certa vez, a sua sogra, chamada Alexandra, ela pede para ele nomear o seu sobrinho como um sacerdote para trabalhar no templo. Perceba como corrompido estava a questão do culto naquela época, porque qualquer um podia ser nomeado pelo governante da Judéia, mesmo se não fosse descendente de Arão.
porque uma coisa que a lei exigia era que a pessoa fosse descendente de Arão, certo? Então, esse sobrinho ele foi nomeado, só que ele ganha fama, e o que Herodes faz? Manda assassinar o seu sobrinho. E aí, a sua sogra acaba fugindo para o Egito, com medo, mas ela acaba sendo assassinada. E então, o imperador romano ele vai pedir explicações para Herodes o Grande, o porquê dessa crueldade. E ele, com medo da sua esposa denunciá-lo, ele acaba matando a sua esposa, que se chamava Marina. Então, certa vez também ele mandou para Roma 2 de seus filhos para estudar. E quando eles voltaram, com conhecimento, com bagagem, ele, com medo, manda matar os seus 2 filhos. E a gente tem aqui algumas de suas obras. Ele ampliou o templo. Então perceba que o templo de Salomão ele foi destruído pela Babilônia, ali na época de Jeremias. E depois de 70 anos, esse templo ele foi reconstruído por Esdras e Neemias. Neemias constrói ali os muros da cidade, ele revitaliza a cidade. Esdras está mais voltado para o templo, para o ensino. Ele é reconstruído. E Herodes o Grande, ele vai, para ganhar a simpatia do povo, ele vai reformar esse templo de Esdras e Neemias. Ele vai ampliar esse templo. Então, na época de Jesus, o templo era diferente do templo de Esdras e Neemias. Era um templo bem maior, porque Herodes o Grande mandou ampliá-lo. Ele construiu o porto de Cesareia. A gente tem aqui uma imagem atual do porto de Cesareia, foi ele quem construiu. Ele mandou construir a fortaleza de Massada. Ela é uma fortaleza construída ali, próxima ao Mar Morto, e ela servia de refúgio para a família dele, porque ele tinha medo de alguém tentar tomar o seu poder. Ela servia ali como uma fortaleza para ele se refugiar de guerras. Essa fortaleza ela foi tomada pelos Zelotes no ano 70 depois de Cristo. Os Zelotes eram um grupo de revoltados contra o Império Romano. Então, eles se revoltaram ali por volta do ano 70, tanto é que Jerusalém vai cair no ano 70, porque é uma reação de Roma contra essa revolta dos Zelotes. Tá ok? Então, ele era tão odiado pelo povo judeu que ele chega a pedir para sua irmã, no dia do seu funeral, mandar matar uma pessoa querida da Judéia. Simplesmente porque ele sabia que quando ele morresse, o pessoal ia soltar fogos. Quando ele morresse, o pessoal ia fazer festa. Então, para ninguém fazer festa, para o pessoal ficar triste, ele mandou matar uma pessoa querida, um nobre da Judéia, né? Então, foi ele quem mandou matar as crianças do tempo de Jesus, ali em Belém. E quando ele chega a morrer, Deus pede para Maria e José voltar do Egito, porque nessa época Maria e José fugiram com Jesus para o Egito. E ali ficaram até ele morrer. Então, quando ele morre, o seu império ele é dividido em quatro partes, ali com os seus filhos, ok? Na verdade, ele é dividido em 3, porque Aristóbulo ele não foi contemplado com o testamento. Arquilau ficou com a Judéia, com Samaria e Idumeia. Herodes Antipas com a Galileia e Pérea. Filipe com o norte da Galileia. Então perceba que a palavra Herodes é um título, certo?
nós tínhamos aí o Herodes Antípate, nós tínhamos o Herodes o Grande, e aqui a gente tem o Herodes Antipas, ok? Então é um título. São todos descendentes de Esaú, são todos com sangue aí, nesse caso, com sangue de Abraão, tá ok? Só para você ter uma ideia, certo? E aí, como o Aristóbulo ele não foi colocado no poder, e porque o pessoal também diziam que ele não tinha capacidade para governar os judeus, os romanos então decidiram colocar um romano para governar ali no lugar de Aristóbulo. E esse romano foi aquele que a gente já conhece, que é chamado de governador Pilatos. Ele governa em Jerusalém, enquanto que os outros filhos governam as demais partes ali da Palestina. Então, Pilatos entra aí como o primeiro romano governando aí na cidade de Jerusalém. E a gente vai agora estudar aqui os grupos de judeus que haviam naquela época que influenciavam a sociedade. A gente tem aqui os herodianos, que eram aqueles que apoiavam a dinastia herodiana e a dominação romana. Eles realmente concordavam com o governo de Roma. Nós temos aqueles que não concordavam com o governo de Roma, revoltados, eram grupos de guerrilheiros, eles eram chamados de zelotes, e eles queriam libertar o povo judeu do domínio de Roma. Eles eram radicais e devotos da lei de Moisés, certo? Então era chamado o grupo de zelotes. Barrabás, ele não é um ladrão. Barrabás, na verdade, é um zelote. Ele vai ser preso porque ele fazia revolta contra o governo de Roma, ok? E a gente tem aqui os essênios, que eram um grupo dos puritanos. Eles queriam viver uma vida pura, uma vida de santidade, uma vida de renúncia, e para isso eles se isolavam da sociedade. Eles viviam de estudo da palavra, eles viviam de fazer jejum, da agricultura de subsistência, eles mesmos plantavam, eles mesmos criavam animais para comerem, e eles estudavam a Torá e se preparavam para o fim dos tempos, né? Então viviam uma vida de renúncia. Há quem diga que João Batista era um essênio. Então, eles vão viver no deserto. Tem até uma história muito bonita de que recentemente, ali por volta de 1950, 1970, um certo pastorzinho estava pastoreando suas ovelhas e uma dessas ovelhas se perdeu. E ele foi procurar a sua ovelha e a história diz que ele jogou uma pedra ali em uma certa montanha e ele ouviu aquela pedra quebrando jarros. Ele foi observar, ele entrou numa caverna e achou várias cópias do livro do profeta Isaías, cópias muito antigas, e essas cópias elas eram idênticas às cópias que a gente tem hoje da nossa Bíblia, né? O mesmo texto. Então, isso provou que o texto, ao longo dos anos, foram preservados, né? Ele encontrou nesse caso, essas cópias, né? Então, a gente tem um grupo dos saduceus, que eram membros do Sinédrio. O Sinédrio era uma espécie de fórum naquela época, onde se julgavam as questões sociais da época. Às vezes eles eram amigos dos fariseus, um outro grupo radical, às vezes inimigos. Eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam na aparição de anjos, na vida após a morte. E também rejeitavam os livros dos profetas, se baseavam apenas nos livros da Torá, né, que é o Pentateuco. E eles estavam mais concentrados no templo para adorar e para ensinar, enquanto que os fariseus eles gostavam mais das sinagogas. Então tá aqui os fariseus, era o grupo mais radical, jejuavam 2 vezes por semana, eles davam o dízimo
de tudo que ganhavam, né? Eles eram bem radicais. O problema deles é que eles começaram a criar leis que Deus não criou. Eles criaram diversas leis a fim de transparecer uma espiritualidade, certo? Como a questão de purificação antes de comer, a questão de caminhar determinados passos ali no sábado, somente determinados passos, não fazer nada no sábado. Então, eles acabaram caindo no legalismo, certo? E aí a gente percebe que eram homens de oração e homens que trabalhavam essa questão de caridade. Eles gostavam muito de aparecer também, ali nas esquinas, eles começavam a orar, começavam aquela oração fervorosa para chamar a atenção, para mostrar que eles eram espirituais, ok? Nós temos aqui um exemplo de uma sinagoga. Olha só como ela é bem interessante, a arquitetura dela. A gente tem aqui o local onde o dirigente ficava, e aqui nós temos o local do pregador que tinha a oportunidade de dar a palavra. Ele abria aqui o livro, lia o livro e pregava para os demais. Paulo, em suas viagens missionárias, onde ele passava, ele visitava uma sinagoga no sábado, porque ele sabia que tinha judeu ali, e ali ele pregava e apontava a sua pregação para Jesus Cristo, e muitos judeus se convertiam ao evangelho pregado por Paulo. A gente percebe também que quando o Senhor Jesus Cristo ele foi batizado, ali em Lucas capítulo 4, ele é levado para o deserto, ele passa 40 dias jejuando, e quando ele termina o seu jejum, os anjos vêm e o alimentam, e ele então parte para uma sinagoga. E ali o dirigente dá a palavra para o Senhor Jesus Cristo. Ele abre no livro de Isaías, onde diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para trazer libertação aos cativos, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, o Senhor Jesus Cristo pregou ali em uma sinagoga após o seu batismo. A gente tem aqui uma figura que representa como o sinédrio funcionava. Nós temos aqui o acusado, que ficava diante dos membros do sinédrio, fariseus, saduceus. A gente tem um presidente aqui dirigindo a reunião, e nós temos aqui oficiais que escreviam para, nesse caso, registrar tudo o que estava acontecendo nesse sinédrio. A gente tem aqui 70 membros participando aí do julgamento desse acusado. Então, para você ter uma ideia de que Jesus também participou de um momento como esse, que foi interrogado pelo sinédrio. Ok? A gente tem aqui as províncias do Novo Testamento. Não há mais as 12 tribos, porque elas foram destruídas pelo Império Babilônico, pelo Império Assírio. E a gente tem, então, aqui as 5 províncias. Nós temos aqui a Galileia, Samaria, Judéia, a Pérea, onde João Batista batizava e pregava o arrependimento. Nós temos a Decápolis, que era um conjunto de 10 cidades gregas, feita para os soldados gregos. A gente tem aqui o Mar da Galileia, que é um lago, e a gente tem aqui, cortando todo o território de Israel, bem no centro, o Rio Jordão, que vai desembocar no Mar Morto. Ok? E nós temos aqui, para você ter uma ideia, onde fica Israel. Temos aqui o Mar Mediterrâneo, nós temos aqui o Líbano, a Síria, a Jordânia, temos aqui o Egito, temos a Arábia Saudita. Então, só para você ter uma ideia e saber o porquê que Israel é tão disputada e já foi tão disputada pelos países, né? Porque ela dá acesso à Europa, ela dá acesso à Ásia, ela dá acesso à África, certo? Então, por isso que ela é um território bastante disputado, ok? E aí eu pergunto para você, Jesus Cristo, ele nasceu na Ásia,
Jesus Cristo nasceu na África ou ele nasceu na Europa? O que você acha? Israel, ela faz parte do Oriente Médio, ali no continente asiático. Então, ele nasceu na Ásia, né? Continente asiático. Então, o nosso Deus, ele escolheu a Ásia para manifestar aí a sua revelação especial, que é a história do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ok? Nós temos aqui o Mar da Galileia, para você ter uma noção do tamanho dele. Olha só como ele é grande. Ele tem cerca de 21 metros, 21 quilômetros de comprimento e 12 quilômetros de largura. Nós temos aqui a cidade de Cafarnaum, no norte aqui do mar. Foi onde Jesus Cristo viveu e começou aí o seu ministério. Tá ok? A gente tem aqui uma noção, uma foto, na realidade, né, do Mar da Galileia. Na verdade, ele é um grande lago, ele é chamado de mar porque devido ao seu tamanho e também devido às suas águas, que são águas turbulentas, né? São águas que parecem águas de ondas do mar. Então, por isso que esse mar é chamado de o Mar da Galileia. Tá, ok? Então, só para você ter uma noção aqui, nós temos aqui o Monte Hermon, lá na Síria, onde é aqui que nasce o Rio Jordão. O Rio Jordão não nasce em Israel. Nós temos aqui o Mar da Galileia e o Rio Jordão vai percorrer aqui até desembocar no Mar Morto. Nós temos aqui o Mar Vermelho, onde o povo passou. Ok? Então, algo bem interessante, certo? E aí, nós temos aqui mais um mapa para você ter uma noção. Nós temos aqui o lago de Meron, está aqui, o primeiro lago, depois é o lago da Galileia, o Mar da Galileia. Está aqui o Monte Hermon, lá na Síria, onde nasce o Rio Jordão, e aqui o Mar Morto, e aqui são vários rios que não são rios perenes, que existem nesse caso em Israel, tá certo? O único rio perene de Israel é o rio Jordão, tá ok? A mensagem em teologia do livro de Mateus, a teologia de Mateus é que ele quer mostrar que Jesus é o Deus Emanuel. Jesus é Deus e ele é um Deus conosco. Isso prova que o seu nome indica isso. O nome de Jesus significa Deus salva. E a sua origem, ela não foi meramente humana, a origem de Jesus. A origem de Jesus foi pela ação do Espírito Santo, conforme Mateus 1,18, né? Onde diz que Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, qual é a importância da ação do Espírito Santo na gravidez de Maria? Você já parou para pensar qual é a importância da gravidez de Maria pelo Espírito Santo? Essa é uma pergunta muito importante, porque a geração ali de Jesus pelo Espírito Santo na barriga de Maria, ela é importante porque a gente percebe que Jesus Cristo, ele não foi gerado por uma relação entre um homem e uma mulher. Isso indica que ele não recebeu a natureza pecaminosa de seus pais. Ele não herdou a natureza pecaminosa de José e de Maria. Ok? E ele também ser gerado, ele vir através de Maria, prova que ele é totalmente humano, ele se faz humano. Deus, ele se fez carne. E isso é importante, ok? E Jesus Cristo, ele é totalmente divino e totalmente humano, certo? A natureza humana de Jesus vai mostrar que ele
é o nosso representante, o nosso segundo Adão. E o que Adão não fez, não conseguiu fazer, Jesus Cristo conseguiu viver em obediência. Então é por isso que é importante ele nascer humano, porque ele é o representante da humanidade, ele cumpre a lei em nosso lugar. Então Deus deposita em nós, imputa em nós toda a sua justiça, porque um humano nos representou. E Mateus vai dizer também que Jesus Cristo é a nova Torá, tanto é que de forma bem artística e elaborada, Mateus ele vai dividir o seu livro em 5 partes, que lembra os 5 livros da Torá, onde Gênesis vai lembrar o nascimento que Mateus vai narrar, Êxodo vai lembrar, nesse caso, o ministério de Jesus, que veio para libertar os cativos. Levítico vai mostrar a vida santa do Senhor Jesus Cristo, um convite à santidade dos seus seguidores, aos seus seguidores. Números, que trata sobre a formação do povo de Deus, a lei do Pentateuco, vai mostrar a formação da igreja, né? Um chamado a viver em comunidade. E Deuteronômio, que narra as pregações de Moisés, mostrando ali para um convite aos judeus a escolher a vida ou a morte, vai mostrar ali as bem-aventuranças de Jesus e os seus ais, né? Os seus ais, onde mostra aqueles que sofrerão punições por não seguirem ou ouvirem o seu evangelho. Então, Mateus vai dizer que aquele que vai até Jesus, ele recebe o descanso que a Torá não pôde dar, certo? Porque a Torá só veio mostrar que é impossível uma pessoa agradar a Deus pela lei, porque sempre a pessoa vai quebrar um mandamento, consequentemente se tornar culpado. Então, o Mateus vai dizer que Jesus é a nova Torá. É a Torá onde a gente encontra descanso, porque ele cumpriu toda a Torá. E nós podemos descansar na sua justiça. E Mateus também vai dizer que Jesus Cristo, ele é maior do que o templo, certo? Ele é maior do que o templo. Aquele sistema sacrificial que existia no templo, ele foi substituído pelo sacrifício perfeito de Jesus. E o local de reunião agora não é mais um templo físico. Agora, o local de reunião é todo local onde as pessoas se reúnem em nome de Jesus. E ali ele vai estar, certo? Ali ele vai estar onde todo mundo se reunir em seu nome. Por isso que ele é maior do que o templo de Salomão. Ele vai dizer que Jesus Cristo é maior do que os profetas, ele é maior do que Jonas. Ali ele diz aos judeus que o único sinal que os judeus receberiam era o sinal do profeta Jonas. Então ele relacionou o chamado de Jonas com a sua vida. Olha só o que aconteceu com Jonas. Jonas foi chamado e ali ele foi engolido por um grande peixe. E quando ele é engolido, representa a sua morte simbólica. E quando ele é jogado para fora pelo peixe, representa a sua ressurreição. E ali na sua ressurreição ele tem uma pregação relutante. E Jesus está dizendo que o seu ministério ia ser parecido com a vida de Jonas, né? Onde ele também morreu, só que ele ressuscitou no 3º dia. E aí, após a sua ressurreição, ele elaborou a grande comissão de pregar também o evangelho, o seu evangelho, ok? Ele vai dizer também em Mateus que Jesus Cristo, ele é maior do que Salomão. Por que Jesus Cristo é maior do que Salomão? Porque ele é o verdadeiro rei de Israel. Salomão significa paz, certo? E Jesus Cristo, ele é o príncipe da paz. Ele pertence à linhagem davídica, certo? E ele vai dizer que recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Ele é maior do que Salomão.
Mateus quer deixar claro isso. E ele vai dizer que o reino de Jesus é o reino já e ainda não. Você sabe o que isso significa? Dizer que o reino de Jesus é o reino já e ainda não. Significa dizer que com o nascimento, morte e ressurreição de Jesus, o reino dele já chegou, já foi inaugurado. Nós já podemos experimentar as bênçãos do reino de Jesus no momento da nossa conversão. A gente experimenta paz, a gente experimenta alegria, a alegria da salvação, a paz de ser amigo de Deus. Só que ainda não. Esse reino ele ainda não foi finalizado por completo. A gente não experimentou ainda todas as suas bênçãos, porque a gente vai experimentar quando ele voltar. Nós vamos experimentar o quê? O nosso corpo se livrando dessa natureza pecaminosa. Nós vamos experimentar a ressurreição e nós vamos experimentar a alegria para sempre, né? Onde toda angústia, onde toda morte será derrotada. Por isso o reino de Deus nós já estamos experimentando as suas bênçãos e ainda não, ele ainda não foi concretizado por completo, porque vai ser concretizado quando Jesus Cristo voltar. E para finalizar a nossa aula, eu queria deixar para vocês aqui duas passagens para você interpretar, que é a passagem da transfiguração de Jesus, que se encontra ali em Mateus 17, do 1 ao 8. Então, você sabe interpretar essa passagem? Ela é uma passagem um pouco difícil. Se alguém perguntar para você o que significa Jesus transfigurado, seu rosto ali resplandecente, e ainda para complicar ainda mais, ele está com Moisés e Elias. E aí? Os espíritas vão usar esse texto para defender a teoria de que os mortos podem se comunicar com os vivos. Como você, então, explicaria um texto desse para um espírita? Ok? A primeira coisa que a gente precisa entender é qual é a ideia principal de Mateus 17, do 1 ao 8. Qual é a ideia principal? Ok? A ideia principal é que Deus quer mostrar que Jesus Cristo, ele é majestoso, que Jesus Cristo é o próprio Deus, que Jesus Cristo é Rei. É por isso que o seu rosto resplandece como o sol e as suas vestes se tornam brancas como a luz, representando glória e majestade de Jesus e santidade. Essa é a ideia central. A ideia central aqui não é uma comunicação com os mortos, tanto é que nem Elias e nem Moisés conversam com os discípulos, ok? Com Pedro, Tiago e João, que estavam ali mais perto. Eles não conversam. Então, o que é que Mateus quer relatar aqui? O que é que Deus queria ensinar para os discípulos? Ele queria mostrar a majestade de Jesus, majestade de Rei, a majestade de Deus. Majestade essa que ela foi manifestada na sua pré-encarnação, antes dele vir ao mundo como um homem, certo? Onde está registrado ali em Filipenses 2,6, onde ele abdicou de toda a sua glória, de toda essa majestade, para vir ao mundo como um ser humano, de carne e osso. E também apontar para a sua glória futura, certo? Relatada ali em 2 Pedro 2, capítulo 1, do versículo 16 ao 18, né? Então, eu queria te convidar para ler essa passagem de 2 Pedro, que ele diz assim, ele diz: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhe falamos a respeito do poder e da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ao contrário,
nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então ele está dizendo aqui que tudo aquilo que eles viram apontava para a majestade de Jesus, certo? Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é meu Filho amado, a quem me agrado. Ele está contando exatamente a voz que ele ouviu ali em João, capítulo 17, do 1 ao 8. Ele está narrando o que ele viu. Então, apontava para a glória de Jesus Cristo. E aí aparece Moisés e Elias falando com Jesus. O próprio Lucas vai dizer do que eles estavam falando. Ali em Lucas 9:31 vai dizer que eles estavam falando da obra redentiva de Jesus, da sua morte na cruz. Então Moisés representando a lei e Elias representando os profetas, apontando aí para o Filho de Deus, certo? Então a lei e os profetas apontavam para a redenção do Senhor Jesus Cristo, sempre apontavam. Então é exatamente isso que essa cena significa. Quando Moisés e Elias aparecem, eles estavam apontando para o plano redentivo do Filho de Deus, da sua morte ali na cruz. O que eles estavam conversando? Sobre a sua morte. Então, o que eles estavam ensinando? Olha só, Moisés dizendo, tudo que eu escrevi aponta para a obra redentiva do Filho de Deus. Aqueles sacrifícios, aquelas leis apontam tudo para o sacrifício do Cordeiro Santo de Deus. E os profetas, o que é que ele está dizendo? Olha só, eu represento todos os meus irmãos profetas. E tudo que a gente falou apontava para o plano redentivo do Filho de Deus. Certo? Então, a gente aprende aqui que há uma consciência da alma após a morte, a nossa alma não fica dormindo, porque o próprio Moisés e Elias, eles estavam conversando com o Senhor Jesus Cristo. A gente aprende que essa cena, ela não alimenta a prática da consulta aos mortos, porque eles não conversam com os discípulos. Essa cena é única, ela não aparece várias vezes, dando a entender que os mortos sempre aparecem para os vivos. Não, ela é única. E aqui a gente percebe que eles não se comunicaram com os discípulos, se comunicaram apenas com o Senhor Jesus Cristo, tá ok? Mais tem um polêmico logo após, no versículo 13, Jesus diz, digo-vos, porém, que Elias já veio. É uma outra passagem que os espíritas gostam de utilizar para dizer que João Batista é a encarnação de Elias, porque Jesus Cristo disse, se referindo a João Batista, Elias já veio, certo? Malaquias 4:5 diz que Deus enviaria o profeta Elias novamente, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aí a pergunta é, João Batista, ele é a reencarnação do profeta Elias? De maneira nenhuma. Quando Jesus Cristo diz que Elias, ele já veio, é porque João, ele estava se referindo a João Batista, que tinha o mesmo ministério de Elias. O ministério de João Batista foi parecido com o ministério de Elias, é isso que Jesus Cristo está querendo dizer. Elias confrontou a nação de Israel em um tempo de apostasia e o chamou ao arrependimento. João Batista também veio no poder de Elias, chamando o povo ao arrependimento. Então, por isso que seu ministério é semelhante ao ministério de Elias, porque nem o próprio Elias morreu, ele foi levado no redemoinho, então não teria nem condição dele se encarnar, porque ele não morreu, ele foi levado no redemoinho, tá ok? Só para deixar essas duas passagens difíceis claras para você, para que você possa explicar para o seu filho, para o seu amigo, para o seu parente, quando for perguntado. Agora não dá mais para dizer que não sabe.
Essa foi a nossa aula do Evangelho de Mateus. O principal objetivo de Mateus é dizer que Jesus Cristo é rei, certo? Sobre os judeus. Então, espero que você tenha sido edificado com essa aula. Quero lembrar você que a presença agora é comentando o vídeo aqui que você está assistindo. Então, vai lá nos comentários e escreva seu nome completo para mostrar que você assistiu essa aula. Logo após isso, nós vamos colocar a sua presença no sistema. Não esqueça de colocar a sua presença. Deus te abençoe.